Olá, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós iremos falar a respeito dos monômios. As expressões algébricas aparecem em fórmulas e equações, por isso é importante saber fazer cálculos com elas. Alguns você já sabe fazer, outros vai aprender agora. Não será difícil porque as ideias são semelhantes às usadas para operar com números. O que são monômios? São expressões algébricas que têm um único termo. Ou seja, vamos ver os exemplos. 2 que multiplica x que multiplica y. Quem é o coeficiente? O coeficiente é o número. Coeficiente, número 2. Quem é a parte literal? A parte literal são as incógnitas, x e y. 5 sobre 6 que multiplica a ao cubo, ou seja, a elevado a 3. Quem são os coeficientes? 5 sobre 6, porque está multiplicando a parte literal, que é o a elevado a 3. Menos 9 que multiplica m elevado ao quadrado. Quem é o coeficiente? O menos 9. O coeficiente é sempre um número. E quem é a parte literal? A letra m, m ao quadrado. A quinta que multiplica b. Quem é o coeficiente? O coeficiente é o 1. Por quê? Porque o 1 está aqui na frente multiplicando toda a parte literal. Aqui valem umas observações. Monômios que têm a mesma parte literal são monômios semelhantes, ou termos semelhantes. Nos monômios, entre os números e as letras, só aparece a operação de multiplicação. Verdade. Entre os números e as letras, aparecem aqui, no meio, aparece a operação de multiplicação. Certo? Ainda continuando falando a respeito de monômios, vamos observar uns exemplos. O perímetro de um quadrado de medida L, por exemplo. O quadrado ele possui todos os lados iguais. E aqui a medida dele é L. Qual é o monômio deste perímetro? 4 vezes o L. Aqui, 4 vezes o L. O 4 é o coeficiente e o L é a parte literal. A área de um quadrado de medida L. Vamos calcular a área. A área é L ao quadrado, certo? L ao quadrado, L vezes L. L ao quadrado. Quem seria a parte literal? L ao quadrado. Quem seria o coeficiente? 1. 1 que multiplica L ao quadrado. O volume de um paralelepípedo retângulo de medidas A, B e C. Medida A, medida B, medida C. Comprimento, largura, altura. O monômio seria A vezes B vezes C. E este seria a parte literal. E quem seria o coeficiente? O 1, que está multiplicando o A vezes B vezes o C. O preço de 4 chaveiros, sabendo que cada um deles custa X reais. Por exemplo, a expressão algébrica seria 4 vezes X. Quem é o coeficiente? 4. Quem é a parte literal? X. Nas situações descritas, verificamos a existência de diferentes expressões algébricas que recebem o nome de monômio. Um monômio pode ser um número ou uma expressão algébrica formada pela multiplicação de número e variável ou número e variáveis de expoente natural. Verdade. Aqui nós temos, o 16 é um monômio. Ele é apenas um número, não está multiplicado por nenhuma variável. Aqui nós temos o x, também é um monômio, porque a parte literal é o x e a parte do coeficiente é o 1. Nós temos aqui outro monômio, a ao cubo, b ao quadrado. Nós sabemos que o 1 é o coeficiente que está multiplicando a parte literal. Nós temos aqui 1 sobre 2 que multiplica x ao cubo, que multiplica y ao quadrado. 1 sobre 2 é o coeficiente e x ao cubo, y ao quadrado é a parte literal. Nós temos aqui menos 5 que multiplica n ao quadrado. Menos 5 é o coeficiente e n ao quadrado é a parte literal. Em um monômio distinguimos o coeficiente, que corresponde à parte numérica, que é um número real, a parte literal, que corresponde a uma variável ou um produto de variáveis, com expoente natural. Aqui nós temos mais alguns exemplos. Menos 15 que multiplica x ao quadrado e y ao quadrado. Como já dissemos, o coeficiente é menos 13 e a parte literal é x ao quadrado e y ao quadrado. 1 sobre 2, x à quarta e y à terceira. Nós sabemos que 1 sobre 2 é o coeficiente, x à quarta e y à terceira, parte literal. E assim vai, menos a ao cubo, que multiplica b à quinta potência, menos 1, certo? Então, menos 1 é o coeficiente, e a ao cubo, b à quinta, é a parte literal.
2,5 metros ao quadrado que multiplica n. 2,5 coeficiente, metro ao quadrado que multiplica n, a parte literal. Um monômio que tem coeficiente zero representa o número real zero e é chamado de monômio nulo. Por exemplo, 0 vezes x, 0 vezes a, 0 vezes b, 0 vezes y. Qualquer zero que estiver multiplicando qualquer letra sempre será zero. 0 que multiplicar ao quadrado b ao cubo, 0. 0 que multiplica m à quinta, que multiplica n à quarta, 0. Todo número real também é um monômio, sem a parte literal. Veja os exemplos. O número 12, menos 5, 3 sobre 4, menos 6 sobre menos 0,6 e por aí vai. Qualquer número é um monômio. Quando um monômio é formado apenas por uma variável ou por uma multiplicação de variáveis, o coeficiente é igual a 1. Veja os exemplos. Y, x ao cubo y que multiplica z ao quadrado, xy, x à quarta, z ao cubo. Passemos agora para a nossa atividade. Na nossa atividade de hoje, vamos responder as seguintes questões. Questão 1. Identifique quais expressões algébricas são monômios. Você vai observar do item A até o item G, quais deles são monômios, e vai colocar a resposta sim ou não. Segunda e última questão. Identifique o coeficiente e a parte literal de cada monômio. Por exemplo, você vai observar do A até o item F. Você vai observar, por exemplo, 2y ao quadrado. Desse monômio aqui, você vai separar o que é o coeficiente e o que é a parte literal. E por aí vai, observando aqui, ó, que no item B, menos xy. Aqui nós temos o 1. Portanto, o coeficiente daqui é menos 1. E você vai respondendo de acordo com os itens. Desde já eu agradeço a todos pela atenção, espero que vocês tenham aprendido e até a próxima.